Entendi. E a gente já pega o gancho desse assunto da terapia de reposição hormonal, né? Que com esse estudo WHI na época, a gente atrelou muito o uso da terapia de reposição hormonal com o risco de ter câncer de mama. E a gente já tem estudos mais recentes, melhores, inclusive, apesar que a gente ainda necessita de maiores estudos, inclusive, meta-análises, enfim, que a gente atrela o uso da terapia de reposição hormonal ao risco de câncer, sim, mas é um risco baixo se comparado aos benefícios que a terapia de reposição hormonal pode trazer na vida da mulher. Então, eu sempre costumo dizer, faço cálculo de risco, tudo, história familiar. Lógico que se o paciente já tem câncer de mama, a gente não faz terapia de reposição hormonal, mas eu sempre costumo dizer que fazer terapia de reposição hormonal depende mais da paciente do que da gente, porque são seus sintomas, é a sua qualidade de vida, e a gente tem sempre que ponderar risco, benefício, né? E é o que a gente tem feito, né? Utilizado hormônios bioidênticos, e as pacientes não precisam tomar a vida inteira, para sempre. Elas vão tomar por um tempo. Tá mudando um pouco esse conceito. Mas assim, vai ser reavaliado. Porque tem paciente que às vezes ela não vai ter. Ela né? toma Exato, e não individualizado. percebe benefício. Vai continuar fazendo para quê? Ao mesmo tempo que aquela que Exato, tome com tem muito certeza. benefício. Porque menopausa não é só ressecamento vaginal e calorão, gente, não é? O hormônio, ele atua, é chave e fechadura, na pele, no cabelo, no cérebro. Quantas mulheres mudam a personalidade? Tem toda uma questão, na fase mais ativa da sua vida, vamos combinar que a gente passa 1/3 da nossa vida na vida. menopausa. Sim. Exatamente. E tem mulheres que entram na menopausa antecipadamente, antes dos 45 anos ainda. Olha, então a gente tem que pesar muito, né, essa questão. Então, a gente estava comentando aqui, antes de começar o podcast, que a obesidade na menopausa, ela tem um risco muito mais importante de desenvolvimento para câncer de mama do que a terapia de reposição hormonal. Qual foi aquela frase que você falou para mim, que você fala para os pacientes? Se você está preocupada com a terapia de reposição hormonal. Eu sempre falo para os pacientes, se você não quer ter câncer de mama, levanta a bunda do sofá e vai fazer atividade física. Exatamente. Né? Não é a terapia hormonal que vai te dar um câncer de mama. E lembrando que é multifatorial. Não vai ser só a terapia de reposição hormonal que vai te dar um câncer de mama. São muitos fatores. Eu costumo falar o baldinho. Eu uso muitas analogias no consultório. É o baldinho do câncer. Você nasceu, você começa a encher o baldinho com dieta inadequada, industrializada, embutido, enlatado, bebida alcoólica, tabagismo, sedentarismo, obesidade. E depois quer encontrar um Cristo para ser o grande culpado de tudo, e não é, né? Exatamente. É toda uma vida E o que eu acho bem legal falar exposta. é que, em relação ao câncer de mama e terapia hormonal, é importante que essas outras coisas estejam em dia. Então, você não pode ter hipertensão, você não pode ter diabetes, você não pode estar obeso. Isso são contraindicações à terapia hormonal. Sim, Então, com certeza. mostra muito mais que isso é muito mais grave e pode levar muito mais a um risco de câncer do que fazer só a terapia hormonal. Exatamente.